Primeiramente, eu quero fazer a leitura com os irmãos, lá em Êxodo capítulo 20, apenas o versículo 13, do capítulo 20 de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 20, e o versículo de número 13. Diz assim: não mate. Êxodo 20, versículo 13 diz: não mate. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos lá para Lucas capítulo 10, e o versículo 25. Eu vou fazer a aplicação desse mandamento. Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Eu quero então fazer aqui a aplicação do mandamento lá. Lucas 10, a partir do verso 25, diz assim: eis que certo intérprete da lei se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Como você entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isto e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos dos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Meus amados irmãos, nós já falamos aqui em 2 sermões a respeito do não matarás, e uma tradução literal do texto pode ser entendida como não cometerás assassinato. E quero lembrar aos irmãos que o mandamento, na verdade, ele tem como propósito preservar a vida. E nós aqui já falamos de alguns pontos teológicos a respeito do porquê que nós temos que preservar a vida. Nós não iríamos repetir aqui. E também no sermão de domingo passado, eu procurei mostrar para os irmãos que se nós não amarmos a nós mesmos, nós não vamos conseguir amar o próximo. E é importante que nós tenhamos isso em mente, que o meu amor ao próximo, as atitudes que eu terei com o próximo, ela corresponde àquilo que eu acredito e àquilo que eu gostaria que as pessoas também fizessem comigo. Então, não tem como você ser hipócrita por muito tempo. Ou você ama a si mesmo e ama o próximo, ou você não se ama e também você não vai conseguir amar o próximo. Entenda uma coisa: o egoísmo não é amor próprio. O egoísmo é vamos dizer assim, é uma agressão a nós.
Quando pessoas são egoístas, elas estão se autoagredindo, porque nós fomos criados para servir outros. E esse é o ponto bíblico. E Jesus ensinou isso na vida dele. Então, eu quero ainda aqui fazer mais algumas aplicações a respeito do texto, e eu vou usar aqui então o texto que nós vemos aqui para fazer a aplicação do mandamento não matarás ou não cometerás assassinato, ou como nós podemos então contribuir para preservar a vida. Primeiramente, irmãos, chama atenção, já é um texto muito conhecido dos irmãos. Observe que o texto começa assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou. Então veja que o problema deste homem é que este homem, na verdade, ele é um legalista. Este homem, ele estudava a lei, e o objetivo dele estudar a lei não era para colocar em prática, diferente de Esdras. Esdras é dito que ele buscou a lei do Senhor, ele procurou entender a lei do Senhor, ele queria cumprir a lei do Senhor e também ensinar a lei do Senhor. Esdras era um escriba, era um conhecedor da lei. No caso deste homem aqui, não é a mesma coisa. Ele interpretava a lei, ele estudava a lei, mas parece que o objetivo dele não era pôr em prática. O objetivo dele era entender a lei para debater ou, no caso aqui do texto, colocar Cristo à prova. Vamos ver então se ele sai dessa. E essa era a ideia aqui desse intérprete da lei. Mas observe que Jesus não desprezou a pergunta dele. Mesmo Cristo sabendo qual era a intenção do coração dele, qual era o objetivo dele, Cristo não o tratou mal, Cristo não o desprezou, mas Cristo ouviu o que ele tinha a dizer. E a pergunta é a seguinte, ele diz: mestre. Quero lembrar aos irmãos também que a palavra mestre, no período de Cristo, não era aplicado para qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que eles chamavam de mestre, mas aqui este homem chama Cristo de mestre. Ele diz assim: o que farei para herdar a vida eterna? Parece, irmãos, que a preocupação dele é uma preocupação legítima, é uma preocupação verdadeira. Este homem quer saber como ele pode ser salvo, como ele pode herdar aquilo que Deus prometeu na lei, a vida eterna. Esse era o objetivo dele. Aparentemente é isso que ele está querendo então passar para Jesus. Então aí Jesus então vai fazer uma outra pergunta para ele. Ele diz, aí no verso 26, então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? E ele continua: como você entende? Veja bem, se fosse uma pessoa simples, Jesus iria explicar a lei para ela. Mas nesse caso aqui, este homem estudava a lei. Ele conhecia os escritos de Moisés. Ele conhecia os livros históricos do Antigo Testamento. Ele conhecia os profetas. De alguma maneira, esse homem tinha muita informação teológica, talvez errada, talvez entendido de maneira certa, mas aplicado de maneira errada. E Jesus pergunta para ele: viu, mas como que você entende a lei? Você estuda a lei, qual que é o objetivo da lei, final dela? E aí então Jesus, o homem, responde. A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Então veja bem, ele compreendia claramente, ele sabia que o alvo da lei é conduzir pessoas a amar a Deus de todo o coração, com toda a vida, com todo o seu ser. Mas ainda tem uma segunda parte, ele diz: e ame o seu próximo como você mesmo, ou como você ama a si mesmo. Então ele sabia que a lei se resumia nisso, em amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a nós mesmos. Segundo o que Jesus então está aqui requerindo dele, ou pedindo para ele então falar, porque Jesus conhecia o coração dele. E aí no versículo 28, Jesus não reprovou a interpretação dele. Veja que ele diz assim: então Jesus disse, você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Só tem um problema aqui. Este homem, sendo o intérprete da lei, este homem sendo o conhecedor da lei, este homem sendo o estudioso da lei, ele sabia de que é impossível um pecador amar a Deus de todo o coração, é impossível um pecador amar a si mesmo, e é impossível um pecador amar o próximo, porque a lei é perfeita, e a lei exige de nós perfeição, e não tem ninguém perfeito, o único perfeito é Cristo. Mas observe que o homem respondeu corretamente, mas observe que Jesus então coloca em prática.
Pratique isso que você está ensinando. Pratique isso que você entendeu. O problema é que ele não poderia colocar em prática perfeitamente, porque depois do pecado, meus amados irmãos, ninguém consegue colocar em prática a lei de maneira perfeita. Mas a conclusão que ele fez aqui, a observação que ele fez, está certa. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é verdade que muitas vezes nós compreendemos uma coisa corretamente? Se eu fizer uma série de perguntas teológicas aqui para os irmãos, eu estou certo que os irmãos vão responder. O problema, irmãos, não é responder corretamente. Isso é mais fácil. O problema é você colocar em prática. Por exemplo, eu acredito que se eu perguntar para os irmãos aqui, se vocês confiam em Deus, todos dirão. E eu acredito que vocês acreditam em Deus. Mas a confiança em Deus na prática não é tão simples quanto parece. Principalmente quando há momentos de perturbações, momentos de provações. E aí então, por causa da nossa própria natureza corrompida, nós começamos a perguntar: onde Deus está? Será que Deus não ouviu a minha oração? E o nosso coração começa a questionar o Senhor. E por que é assim? Porque ainda nós estamos sujeitos a uma natureza que é corrompida, que nos leva contra Deus. Então, este intérprete da lei sabia claramente que amar a Deus de todo o coração, amar a si mesmo e amar o próximo como a si mesmo, é algo quase impossível para aquele que não está em Cristo Jesus. Ou vamos dizer, é impossível para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Porque a natureza corrompida nossa, ela luta contra nós, ela luta contra o próximo e ela luta contra Deus, tentando tomar o lugar de Deus e assumir então a glória de Deus. Então, Jesus diz: olha, coloque em prática isso que você está dizendo aí. Mas observe que o mestre da lei, ele tem um jeitinho, né? Ele tem uma maneira de agir. Veja que no verso 29 diz assim: mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. Observe que a expressão aí, justificar, é porque quando Jesus diz: olha, viva de acordo com a lei, e você vai experimentar isso, aí então ele usa um jeitinho aqui e diz: quem é o meu próximo? Não é verdade, irmãos, que quando nós somos confrontados com a verdade, nós tentamos justificar? Você nunca tentou justificar uma crise que você teve? Você nunca tentou justificar um problema que você já passou? Você nunca tentou desviar de um assunto que você sabia que tinha que tratar daquele assunto e você lutou: não vou fazer isso. Você não tentou fazer isso? Por que é assim? Porque a nossa natureza, ela é contra nós. Veja bem, correr da verdade, evitar a verdade, irmãos, é algo que está em nós, por causa da natureza pecadora. Então, o ponto é esse, que nós achamos que nós nos amamos, mas nós não nos amamos como deveríamos nos amar. E por isso, então, nós temos dificuldade em amar o próximo, porque nós temos dificuldade de cumprir a lei, mas o mestre da lei, habilidosamente, dentro da sua capacidade intelectual, ele pergunta para Jesus assim: viu, mas quem é o meu próximo? Jesus vai contar uma história aqui que ele não gostaria de ter ouvido. Ele fala assim, então, Jesus não está sendo mal educado com ele, Jesus está tratando ele com muita consideração. Ele diz, Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa, lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou a largo. Parece-nos, irmãos, que esse sacerdote, ele estava descendo de Jerusalém. Ele estava saindo da igreja, estava saindo da adoração. Ele tinha ouvido a respeito de Deus, do que Deus tinha feito, de quem Deus é. Ele está saindo então de lá dos seus exercícios sacerdotais, e ele então encontra aquele homem ali, e ele não o ajuda, ele passa a largo. É bem provável, irmãos, que ele fez isso porque este homem que estava caído
era um samaritano. E como os irmãos já têm ouvido muito aqui, judeu e samaritano era um problema. Não era só de um lado, era dos dois lados. Um odiava o outro. Não é? Então, ele diz que o sacerdote, ele vem do templo, ele vem da presença de Deus, ele havia escutado o culto, ele tinha escutado a pregação da palavra, ele tinha ministrado talvez até para os irmãos que estavam ali, agora ele desce cheio do Espírito Santo? É claro que não, né? Mas ele desce, vê aquele homem caído ali, e o texto diz que ele passou a largo. Um sacerdote da tribo de Levi, possivelmente. Mas observe que Jesus conta uma outra coisa aqui. De igual modo, ou assim, da mesma maneira que aquele sacerdote fez, um outro também fez. Aí ele diz aí, olha, de igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo-o passou a largo. Agora ele diz um levita. Quem era o levita? O sacerdote, então, é aquele que ministrava, aquele que representava o povo diante de Deus, aquele que oferecia sacrifícios, aquele que intercedia e orava por Deus em favor do povo. E o levita era alguém que auxiliava os sacerdotes no templo. Eles foram separados por Deus para essa função. A tribo de Levi não teve herança como as demais tribos. É a única tribo que tinha como herança Deus. E eles tinham que auxiliar nos trabalhos do templo, cuidando e assistindo e ajudando os sacerdotes nas obras que eles tinham que fazer. Então, também eram homens religiosos, homens que eram privilegiados por ouvir belos hinos, belos cânticos, e além disso, ver toda a administração e ajudar na administração do templo. E o texto diz que esse homem também passou ali, viu este homem semi-morto caído, e ele passou a largo. Veja os irmãos aqui. Nós temos 3 figuras. Um mestre da lei. Agora Jesus acrescenta mais 2, ou mais 2 figuras. Um sacerdote e um levita. Observe que eles não amavam a si mesmos. E Jesus vai mostrar isso para o homem que está perguntando para ele. Nem o sacerdote se amava, ou amava a si mesmo, e nem mesmo o levita, porque se ele amasse a si mesmo, ele iria acudir aquela pessoa que estava caída ali, independentemente de quem ela fosse. Mas agora, Jesus usa uma outra figura, e essa figura aqui não soou bem nos ouvidos do intérprete da lei, até porque ele nem cita samaritano. Ele vai dizer aquele que acudiu. Aí no finalzinho do texto, ele fala assim, no verso 33, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos seus ferimentos, ou nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários, e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Agora vem o samaritano, um homem ou um cidadão que os judeus não gostavam, que não era muito bem visto pelos judeus. Este homem então desce e vê aquele homem ferido ali, ele toma aquele homem, ele cuida daquele homem e leva o homem para a hospedaria. E diz assim, olha, e se ele gastar alguma coisa a mais, eu vou pagar. Eu vou pagar. Esse homem gastou aqui um salário de 2 dias, ou seja, ele trabalhava, comprava comida, trabalhava, comprava comida, e é assim que funcionava. Então este homem aqui gastou 2 salários deles ali. E além disso ele diz, e se faltar alguma coisa, quando eu voltar, se você gastar mais, tratando dele, eu venho e pago. Eu venho e pago. Um samaritano, diferente do sacerdote, diferente do levita, diferente do escriba da lei. O que esse homem faz? Segundo aqui a história de Jesus, ele vê aquele homem fraco e o acode. Ele vê aquele homem inofensivo e ele acode.
Ele vê aquele homem que está perto da morte, mas ele vê ainda um fio de esperança, ele pega aquele homem e cuida dele. Observe que ele está usando os seus recursos, ele usa a sua força, ele usa tudo que ele tem, e ele se esforça com tudo que ele pode, para que aquele homem não perca a vida dele. Ele está defendendo uma vida, ele está protegendo a vida. É um homem que compreendeu que amar a Deus e amar ao próximo é cuidar do outro. E quando nós fazemos isso, é um grande sinal de que nós compreendemos o que é amar a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas. Então este homem aqui, segundo o que Jesus está contando, ele cuidou dele e colocou todo o recurso que ele tinha à disposição deste homem fraco, frágil, numa situação deplorável, à beira da morte, mas ele percebeu que ainda podia resgatar a vida deste homem. E aí então Jesus faz a aplicação para este homem, para esse intérprete da lei. Então Jesus perguntou: qual desses três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Ficou claro. O intérprete da lei, o conhecedor da lei, das Escrituras, alguém que pregava, alguém que ensinava, alguém que orientava, alguém que fazia prosélitos, alguém que instruía a lei. Jesus agora diz assim: quem que foi o próximo dos três? Observe que o intérprete, na sua arrogância, ele nem cita o samaritano. Ele diz assim no verso 37. O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele? Ele não falou samaritano. Ele diz: aquele que usou de misericórdia para com ele. Mas Jesus, mesmo assim, não agiu com agressividade, nem com ignorância, nem foi maldoso. E Jesus diz: então Jesus lhe disse: vá, isso aqui é um mandamento, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Meus amados irmãos, eu quero com isso fazer então aqui algumas aplicações a respeito do não cometerás assassinatos. Compreenda uma coisa, que a vida humana, nós já falamos aqui, é algo importante. Ela não pode ser banalizada, porque foi Deus quem nos deu o dom da vida. E isso implica então que nós temos que usar todo o recurso que nós temos, toda a força que nós podemos empenhar, todo o nosso vigor deve ser então colocado para ajudar os mais fracos, para ajudar os mais carentes. E você não precisa fazer uma campanha social para isso, você só precisa obedecer às Escrituras. Eu costumo dizer que todo crente verdadeiro, ele está envolvido em alguma obra social, porque ele compreende que ele precisa ajudar outros, ele precisa defender outros, ele precisa cuidar de outros que talvez tenham pouca força, são mais frágeis, são menores, mas o ponto é que o crente verdadeiro, ele está empenhado, ele usa suas forças, o seu recurso, a sua vida, para acudir o mais necessitado, que é o seu próximo. É assim que a igreja age, e ela sempre agiu assim na história do cristianismo. Olhe para Atos capítulo 2, o que aqueles irmãos faziam? Os mais ricos, quando percebiam que havia pessoas que tinham necessidades no meio do povo, eles vendiam o que tinham e ajudavam os outros, porque compreenderam que o amar ao próximo é amar a si mesmo, e é amar a Deus de todo o coração. Então observe que este homem aqui, que Jesus usa na parábola, é um homem que empenhou tudo que ele tinha para socorrer os mais fracos. Os mais fracos. Uma outra coisa que nós como crentes devemos entender, além de socorrer, além de ajudar, além de usar toda a força que nós temos e todo o recurso que nós temos para ajudar os mais fracos, ainda nós temos que nos empenhar para que pessoas não sejam injustiçadas. Ou seja, por que a igreja tem que se envolver com a sociedade? Porque há pessoas que são injustiçadas, são julgadas de maneira errada, são condenadas sem ter cometido crime. E a Bíblia diz que nós temos que lutar pelos mais fracos. Na época de Abacuque estava acontecendo isso.
Abacuque pergunta para Deus: Senhor, até quando? As autoridades vão julgar os justos e vão puni-los e inocentar os culpados? Até quando os fracos, os pobres vão passar fome e os ricos, ímpios, vão continuar abastecendo a sua arrogância e o seu orgulho? Ele clamou a Deus pela injustiça. Então, meus amados irmãos, a igreja de Cristo, por compreender o amor ao próximo de acordo com a lei, ela deve socorrer aqueles que não só passam necessidades, mas também aqueles que sofrem injustiça. E nós sabemos, irmãos, que nós vivemos numa sociedade onde a injustiça social é muito grande. Crimes sociais são cometidos. E nós, como igreja, não podemos concordar com isso. Nós não podemos fechar os olhos e dizer: olha, isso não é comigo, isso é com o poder público. Não, isso é com você. Porque o mundo pertence a Deus. Deus é o Senhor e Ele vai cobrar isso de nós. Os irmãos devem se lembrar daquele texto que diz da volta de Cristo. E Jesus vai dizer assim para aqueles que socorreram os pequeninos: vinde bendito de meu Pai, porque quando eu estive nu, vocês me deram de vestir. Quando tive fome, vocês me deram de comer. Quando tive sede, vocês me deram de beber. Quando estive doente, vocês me visitaram. Quando estava preso, vocês foram lá até mim. E eles perguntam: mas quando nós fizemos isso, Senhor? Aí ele diz: quando vocês acudiram um desses pequeninos, vocês fizeram a mim. A mim. Então, observe que o importante aqui é que, como igreja, isso aqui não é uma questão política, não é uma questão cristã. Ou seja, o crente ajuda o mais fraco e o crente protege aqueles que são injustiçados. Injustiçados. Se ele tem força, se ele tem condições, ele diz: não, peraí, aqui foi cometida injustiça. E justiça precisa ser feita. É por isso que no Sermão do Monte é dito: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E uma terceira e última coisa, meus amados irmãos, é que também o crente, ele luta para impedir a violência. Isso é importante. A violência que machuca, que mata, que destrói, que fere. Então, ele não só cuida das necessidades das pessoas, mais fracas, mais pobres, eles não só impedem a injustiça, mas também são pessoas que lutam contra a violência, que farão de tudo para que a violência diminua. Eu fico muito assustado com algumas estatísticas, porque alguém diz: olha, nós temos mais de 50 milhões de cristãos no Brasil, mas a violência continua do mesmo jeito, a imoralidade continua do mesmo jeito, a avareza, a arrogância continua do mesmo jeito. Onde o cristianismo crescia, todas essas coisas diminuíam. Veja bem, os cristãos, por onde eles passavam, onde deixavam as suas marcas, sociedades inteiras eram transformadas. Até mesmo aqueles que não eram crentes ficavam olhando como eles vivem assim. E por serem constrangidos pela vida cristã, eles deixavam de fazer aquilo que é mal, porque olhavam para os crentes e: nossa, que vida que é essa? Como eles conseguem viver assim? Onde o cristianismo floresceu, irmãos, melhorou tudo. Porque os cristãos entenderam qual é o papel deles neste mundo: sal da terra e luz do mundo. Então, o crente deve se empenhar, e o crente deve se envolver de tal maneira que a violência também seja diminuída aonde eles estão. Nós não devemos nos aquietar, nos acovardar diante disso, mas devemos nos envolver com essas coisas. Mas eu vou terminar aqui, irmãos. Este bom samaritano, que está aqui no texto que Jesus usou, eu posso dizer para você que é o próprio Jesus Cristo. Quando você estava fraco, Jesus veio ao seu encontro. Quando você estava morto, Cristo te deu vida. Quando você estava pobre, Cristo te sustentou, dando riqueza para você, fazendo de você herdeiro de Deus. Quando você estava doente, Cristo veio para te curar. Quando você estava perdido, Cristo veio para te resgatar, para te salvar. Cristo nos abençoou com tudo. Cristo nos enriqueceu em todas as coisas. Cristo olhou para a nossa fraqueza, para a nossa miséria, para a nossa situação deplorável diante de Deus, e Cristo voluntariamente veio ao nosso encontro. Ele cumpriu a lei,
Ele obedeceu a lei. Ele preservou a nossa vida de ser destruída diante da santidade de Deus. Ou seja, Ele tomou o nosso lugar, Ele morreu em nosso lugar, para nos salvar, para nos resgatar, para nos livrar. E Cristo deu uma grande demonstração do que é amar a si mesmo, e amar o próximo, e amar a Deus, com toda a alma, com todo entendimento e com todo o coração. Ou seja, a parábola, embora esteja explicando aqui um dos mandamentos, mas o ponto é, Jesus fez isso por mim, e Jesus fez isso por você. E você teria coragem de não fazer isso para o seu semelhante, para o seu próximo? E o seu próximo é todo aquele que Deus colocar do seu lado. Você foi chamado para socorrê-lo, para ajudá-lo, para servi-lo segundo as Escrituras. Então, quem é o meu próximo? É você? São aqueles que caminham por aqui? São aqueles que moram em Prudente? São aqueles que moram na região? São aqueles que moram no Brasil? São aqueles que moram em outros países? São aqueles que moram até os confins da terra. Estes são o meu próximo. E a Bíblia nos ensina, devemos amá-los da mesma maneira que nós amamos a nós mesmos. Como você quer ser tratado? Como você gostaria de ser tratado ou tratada? Então, assim também, meu irmão, de acordo com a lei, de acordo com as Escrituras, você deve também amar o próximo como a ti mesmo. Cristo fez isso por você. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Importa que o Filho do Homem suba a Jerusalém e lá ele seja entregue nas mãos das autoridades e ele seja então sentenciado, que ele morra, mas que ao terceiro dia ele ressuscite. E por que ele fez isso? Ele fez isso por causa de nós pecadores, voluntariamente, sem ser constrangido, sem ser pressionado. Ele voluntariamente fez isso, em obediência ao Pai, porque Ele ama a si mesmo e porque Ele ama a nós. A Bíblia diz que Deus nos amou, mesmo nós sendo pecadores. Então, meus irmãos, a igreja está ao desafio. Se vermos alguém necessitado, ajudemos. Se vermos alguém que está sendo prejudicado por injustiças cometidas, tomemos a briga dele. Se nós vemos a violência espalhando pelo nosso país, lutemos para que ela seja diminuída. É um trabalho nosso como crente, é um trabalho nosso como igreja, porque a Bíblia diz, vós sois sal da terra e luz do mundo. E luz do mundo. Que Deus assim, irmãos, nos abençoe, e que Deus assim faça de nós instrumentos vivos na mão dele. Amém.